Eu quero fazer 3 registros nesse momento na tribuna. O primeiro, na verdade, é uma saudação carinhosa à Comissão de Educação dessa Casa. Como integrante dessa comissão, quero aqui fazer um breve relato das atividades, audiências, reuniões, deliberações, tantos projetos aprovados. Eu, enfim, tenho orgulho de dizer que participei também da Comissão de Educação. A Comissão de Educação, senador Cristóvão, que Vossa Excelência aqui é uma referência, não só da comissão, Vossa Excelência é uma referência nacional, sem sombra de dúvida, com repercussão no exterior da sua visão de educação. A Comissão de Educação realizou, nesse ano, 32 audiências públicas. Os trabalhos iniciaram no dia 29 de fevereiro, com a presença do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que lá expôs os planos e as diretrizes do Ministério para 2012. A comissão tratou do acordo ortográfico da língua portuguesa, de denúncias sobre o ECAD, do ato médico, das cotas de patrocínio nos clubes de futebol, em relação ao Campeonato Brasileiro, participou do debate das cotas nas universidades. Eu destaco aqui, em relação aos projetos aprovados pela comissão, o PLC 065 de 2011, que foi relatado pelo brilhante jovem senador Randolfo Rodrigues, que altera a Lei número 9.394 de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para assegurar processo nacional de avaliação do ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com o sistema de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino no nosso país. Destaco também, foram tantos, somente alguns, o PLC 068, de 2011, de autoria do gaúcho deputado federal Línio Bassi, do PDT, que foi relatado pelo senador Luiz Henrique, que estabelece incentivos às empresas para financiamento da formação profissional de seus empregados. Eu que tive a alegria de passar pelo Senai, recebi um salário mínimo durante todo o período que lá estudei, em parceria com a empresa, lembro até hoje, Vinícola Rio Grandense, lá em Caxias do Sul. Senhor presidente, é um relato breve, mas finalizo, senhor presidente, fazendo agradecimento à secretaria da comissão, secretariada pelo Júlio Linhares, secretária adjunta Adriana Nunes Gomes e pela equipe Nivaldo, Renata, Marconi, Caroline, Fernanda, Renan e Rayane. Parabéns a todos. Na figura desses amigos, eu diria, funcionários daquela comissão, eu cumprimento todos os funcionários de todas as comissões e, naturalmente, da Comissão de Direitos Humanos, onde, num outro momento, farei aqui os meus agradecimentos. Senhor presidente, nesse período, e por isso quis falar depois da ordem do dia, quero fazer ainda 2 pronunciamentos. Um deles, senhor presidente, na Comissão de Direitos Humanos eu procurei, durante esses 2 anos, ouvir a todos. E teve um setor, senhor presidente, que me procurou nos últimos dias e me disseram que se havia tempo ainda de eu ouvi-los. Estou me referindo aqui aos aposentados e pensionistas das Forças Armadas. Claro que disse a eles que eu ia ouvi-los, como ouvi os empresários, como ouvi os servidores civis. Claro que eu ouviria com muita alegria os servidores militares. Me procuraram as mulheres dos militares. Me procuraram os militares da ativa, admirados com o trabalho da Comissão de Direitos Humanos e queriam também ter um espaço lá para falar das suas angústias, dos seus pleitos, aquilo que imagino que seja melhor para a democracia e para o país. Acertei com eles. Aprovei um requerimento já esta semana para que, na primeira semana de fevereiro, eu possa ouvi-los lá sobre a sua vida na caserna, o deslocamento pelo país, a defesa das fronteiras, enfim. O Congresso é isso. Pode ter certeza absoluta que, de minha parte, que combato tantos preconceitos, eu nunca, jamais haverei de discriminar um servidor se ele é civil ou é militar. Por isso, recebi a carta deles, ainda nesse mandato, e faço questão de ler aqui a carta que recebi.
A carta, senhor presidente, relata um pouco da situação das Forças Armadas, principalmente dos aposentados e pensionistas no nosso país, e que vou ouvi-los lá na Comissão de Direitos Humanos. Diz eles, em passado recente, senhor senador, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica fizeram chegar ao conhecimento do ministro da Defesa um relato sobre a degradante situação salarial dos militares federais. Desse relato, diz a carta, constava uma proposta destinada a pelo menos atenuar a atual situação, igualando a remuneração média dos militares federais àqueles da administração direta, categoria de servidores civis federais, que percebem a menor remuneração em todo o serviço público federal. Esse relato tinha por objetivos, conforme a carta, formalizar as apreensões dos chefes militares em relação ao agravamento contido de um problema permanente, acompanhado e da mais alta prioridade, que tem afetado profundamente, segundo a carta, a família militar. Ora, a prioridade do tema é inquestionável, pois se refere ao homem, aos recursos humanos, fator mais importante em qualquer organização, principalmente na militar, que exige a superação de todo tipo de limite, inclusive aquele em situação extrema de tendência de preservação da própria vida. Diz a carta, por isso, senhor senador, que a questão remuneratória é a mais premente, como a infraestrutura, em urgência, em atenção, de que as relativas somente ao equipamento, ao sistema de armas e à modelação de estruturas organizacionais, cogitações sempre periféricas em relação ao homem, mas também importante. Não se pode, senhor senador, conceber no mundo atual, de constantes transformações, tecnologias e sociais, um militar despreparado e, antes de tudo, muito mal remunerado. Depreciado socialmente, tendo em vista a retribuição monetária pelo trabalho que realiza, um dos indicadores principais de aceitação social no mundo em que vivemos. Diz mais, senhor senador, naturalmente que o assunto remuneração, embora prioritário, não é o único que nós queremos que essa casa preste atenção. Há que considerar também a educação, a proteção social e, em outra esfera de cogitação, a questão dos valores amplamente invocada e programada, mas, infelizmente, na maioria das vezes, analisada de forma superficial, a partir de conceitos inconsistentes. Nesse dia em que vivemos de globalização, de encurtamento de distâncias, de prevalência do mercado, de integração de grande amplitude comunicacional, de transparência, não se pode, segundo a carta, atribuir ao valor uma função inibidora do interesse socialmente legítimo de obter-se uma remuneração adequada ao trabalho produzido. Como compreender que a atividade que as Forças Armadas, percebida pela sociedade em geral, como de maior relevância, tenha um reconhecimento remuneratório muito abaixo de todos os outros tipos de atividade existente na administração pública, diz a carta. Essa, sem dúvida, senhor senador, não é uma questão de valores. Não se pode invocar o patriotismo, a responsabilidade, a disciplina, a dedicação, com fatores compensatórios e retribuição somente salarial. Essa invocação é um instrumento constrangedor, pois exige que a pessoa se submeta a uma situação aviltante em nome de crenças que lhe dão identidade e dignidade. Ao contrário, senhor senador, a situação salarial iníqua, que se agrava a cada dia, tem que ser urgentemente corrigida, para que as condições emocionais e efetivas dos militares permitam o reforço dos valores em nível individual e social, que com certeza interessa à democracia e todo o país. Quero dizer que a democracia em todo o país é palavras minhas. Não se pode ignorar que o exercício dos valores ocorre no homem, um organismo e, portanto, que vive, se desenvolve e tem necessidades básicas a serem atendidas, seja um servidor civil ou militar. Atualmente, a atividade do militar federal resulta em uma retribuição salarial mínima que, em alguns postos ou graduações, não permite sequer
o atendimento, segundo a Carta, às necessidades básicas de alimentação, saúde e, naturalmente, lazer. Não se trata de plantear aqui, não se trata de pleitear vantagens pecuniárias excessivas, mas apenas de obter um tratamento igual a quem menos percebe na área pública da União. Esse estado degradante vem sendo desenhado há algum tempo. Na verdade, os militares federais, senhor presidente, nos últimos 100 anos, de acordo com os diplomas legais, que têm regulado os seus vencimentos, tiveram sempre uma remuneração modesta. Mas ocorre que, a partir de 2001, a situação começou a se deteriorar progressivamente. Esse processo pode ser constatado a partir de informações oficiais. Observe-se, de acordo com o Boletim Estatístico de Pessoal, publicação de 2004, a remuneração bruta média mensal de militares correspondia a 102,50% daquela administração direta, categoria de servidores civis mais mal remunerada, em todo o serviço público federal. Em 2012, como resultante de um aviltamento permanente, corresponde a somente 70,82%, uma perda direta de cerca de 30%. As comparações com outras categorias indicam relações mais desfavoráveis ainda aos militares. Assim, em 2012, o militar da ativa percebe uma remuneração bruta média mensal equivalente a 16,67% daquela dos que trabalham no MPU. Ocorre, no entanto, que continuamente há anos essa questão se sido levada a conhecimento de os escalões superiores, mas nenhuma providência efetiva é desenvolvida no sentido de corrigi-la. Ao contrário, invariavelmente, são iniciados estudos protelatórios a partir de pressupostos que contrariam toda a experiência adquirida em mais de 100 anos de regulação do salário dos militares brasileiros. Esses estudos, senhor senador, também quase sempre ensejam introduzir na legislação pertinentes dispositivos no sentido de quebrar as regras da paridade e da integralidade, contrariando todos os acordos firmados durante a elaboração da MP número 2215/2001, que trata da remuneração dos militares federais, e durante a reforma da Previdência de 2003, que redentou da EC número 41. Quase sempre são oferecidas possibilidades de se criarem gratificações para os militares dos postos mais elevados da ativa e outros mecanismos que acabam segregando o pessoal da ativa e, principalmente, dos inativos. Essas tentativas têm sido firmemente descartadas pelas forças, mas sempre retornam sob forma diversificada quando se iniciam novas discussões sobre o tema remuneração militares. Ora, a decisão a ser tomada diz respeito à elevação do soldo, não à procura de uma solução mágica de conceder-se um aumento sem a elevação correspondente de despesa. De modo que esse problema tornou-se devido ao tempo em que persiste e à incapacidade de seus setores responsáveis em resolvê-lo. Na questão mais prioritária e grave do âmbito de toda a família militar, reclamando uma solução imediata que não pode mais ser postergada sequer por 1 ou 2 meses. Não é um problema identificado ultimamente, mas que se arrasta desde 2001, com a edição da MP 2215/2001, e sobre a qual já se fizeram inúmeras análises, apreciações, toda de conhecimento dos escalões técnicos e políticos encarregados do tema no âmbito do governo. Diz a Carta mais, não é também um problema banal que possa aguardar oportunidade ou cautela de natureza política, pois o tempo para essas preocupações de há muito tempo já se exauriu. Foi dado tempo ao tempo. É preciso encontrarmos uma solução. Enquanto a família militar sofre o solapamento continuado de sua dignidade, autoestima e a sua serenidade. Em decorrência do acima exposto, urge, senhor senador, que o Senado Federal coloque em pauta a MP 2215/10 de 2001, objetivando como proposições resgatar os proventos da família militar, gratificações e benefícios retirados através daquela MP. Isso significa, no mínimo, atenuar o sofrimento desse importante segmento que, como nômades, zela pela soberania, pela liberdade do nosso país, soberania nacional. Outro sim, há de se considerar o retorno dos proventos pós-graduação acima, quando da transferência do militar para a inatividade, a fim que se possa minimizar também a perda daquilo que percebia do serviço ativo. As proposições do signatário do presente disposição assim se definem. Primeiro, escalonamento vertical do soldo do posto à graduação, subsequente quando a transferência para a inatividade.
do GAN, gratificação da atividade militar. Quarto, da gratificação da atividade que substitui a perda do auxílio moradia concedido apenas aos militares do serviço ativo. 5, do auxílio moradia para aqueles que estão no serviço ativo. Da licença especial concedida a cada decênio. Do resgate de perdas remuneradas de 1 a 6, será significativo para, de forma substancial, melhorar os proventos da família militar. Os signatários do presente documento e as co-irmãs dos vários estados externam a Vossa Excelência, senador Paulo Paim, profunda gratidão, se ler no plenário do Senado a nossa carta. Assinam Confederação Nacional da Família Militar, Associação dos Militares da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas das Forças Armadas do DF, Federação da Família Militar do DF, Comissão Nacional do EQUESA Brasil, Associação dos Aposentados e Pensionistas Idosos da Previdência Social DF e em torno. Essa é a carta, senhor presidente, que recebi. Me comprometi a ler e depois que eu dou a palavra eu faço, né? E aqui estou sendo coerente, tanto é que marquei 2 audiências públicas. Uma para ouvir todo aquele que são signatários desse documento e outra para ouvir as mulheres dos militares, principalmente aquela dos aposentados e pensionistas. As audiências serão, senhor presidente, durante o mês de fevereiro. Senhor presidente, me permita ainda, eu vou tentar ser rápido, creio que tenho ainda 5 minutos, que eu faça um registro sobre a situação do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, a dívida estadual do meu estado tem sido um dos temas mais recorrentes e venho seguido a essa tribuna. Seguramente a repercussão do tema nessa casa traduz também alguma das suas competências próprias associadas ao Senado Federal como representação dos estados e da federação. Parece consensual que esse problema tem sido um dos principais da pauta de negociação da União com seus entes federados. Senhor presidente, a queixa não é só do Rio Grande, a queixa dos estados é geral. Não procede apenas de uma região ou de um estado administrado pela oposição ou pela situação. A esse respeito, a declaração conjunta dos governadores do PT, de 23 de maio de 2011, dizia: sem promover qualquer violação da lei de responsabilidade fiscal, igualmente sugerimos que é possível, face às mudanças benignas que o país sofreu positivamente durante os 8 anos do governo Lula, reorganizar o perfil da dívida dos estados com a União, de modo a promover, até mesmo para compensar eventuais perdas decorrentes da reforma tributária, uma redução razoável dos repasses de juros e amortizações que são feitos mensalmente pelos estados. Senhor presidente, vem às minhas mãos também o relatório anual intitulado Dívida Pública Estadual, editada pelo Tesouro do Rio Grande do Sul em 2011. Em sintonia com o grande movimento de conferir transparência aos atos da administração pública, a publicação compila os dados mais cruciais para a compreensão da contabilidade estadual e dos problemas por ela enfrentados. Com isso, satisfaz o compromisso estabelecido com a Secretaria do Tesouro Nacional de divulgar, inclusive, em meio eletrônico, os dados e as informações do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado relativo ao exercício anterior e, sobretudo, senhor presidente, na perspectiva para o triênio seguinte. Essa medida apresenta outro aspecto talvez mais relevante para o cidadão comum, como o poder público compartilha com o cidadão os problemas que afetam as contas estaduais. Senhor presidente, torna mais compreensíveis medidas que, a princípio tomadas por impopulares na perspectiva mais imediata, porém de médio a longo prazo, terminam por serem imprescindíveis para que o Estado assegure as melhores condições para compensações futuras dos sacrifícios enfrentados em tempo presente. Não se pode demandar sacrifício da população já tão sofrida pela circunstância de uma vida cotidiana voltada para a garantia da sobrevivência, sem que ela possa compreender que esses mesmos sacrifícios terão efeitos positivos na melhoria das condições da sua vida. Ninguém ignora que o Rio Grande do Sul está entre os estados que mais sofreram com o processo de renegociação das dívidas estaduais no contexto das reformas fiscais dos planos de estabilização monetária. Chegamos à presente situação porque os encargos contratados foram, IGPDI, mais de 6% de juro,
de 1999 a 2011, atingimos a variação de 589%, diante de uma inflação de 133%. É inaceitável. Isso tudo por conta de juros acumulados. Nos últimos anos, os governos gaúchos confrontaram o seu presidente com o maior dilema da administração das contas públicas, como satisfazer o pagamento de débitos no quadro dos programas de reestruturação, da dívida e de ajuste fiscal e preservar a capacidade de investimento e a qualidade de vida do povo gaúcho. Os ajustes fiscais impuseram, senhor presidente, sucessivos arroxos aos governos estaduais, os quais, de uma forma ou de outra, conseguiram manter em níveis aceitáveis os pagamentos dos compromissos acordados com a União. Como assinala o relatório Tesouro mencionado em 2011, foi possível amortizar a dívida parcialmente ao valor integral de amortizações calculadas no equivalente a 600 milhões, senhor presidente. O valor total das parcelas pagas a título de serviço da dívida, entre os juros e a amortização, compreendeu a mais de 2 bilhões de reais. Povo gaúcho. Concluindo, senhor presidente, assim pelo 4º ano seguido, com grande sacrifício, o Estado do Rio Grande do Sul conseguiu cumprir os termos da Resolução 40 de 2001 do Senado Federal, que estabeleceu trajetória de ajuste da relação entre dívida consolidada líquida e receita corrente líquida. No exercício fiscal de 2010, o Estado cumpriu todas as 6 metas e compromissos estabelecidos no Programa de Reestruturação de Ajuste Fiscal, cuja fiscalização é da Secretaria do Tesouro Nacional. Senhor presidente, devemos realçar que a economia gaúcha demonstrou, sim, nos últimos anos, notável vigor, registrando índices superiores de crescimento da variação do Produto Interno Bruto Nacional, PIB, e facilitando, assim, o problema. Em 2011, de acordo com os dados da Fundação Econômica e Artística FEI, o PIB gaúcho alcançou a marca de 5,7% de crescimento, ao passo que em 2010 havia apresentado variação positiva de 7,8%, índice bem superiores à média nacional. Isso mostra que, segundo os dados divulgados, o dinamismo da economia estadual gaúcha minimizou o agravamento do problema e a proporção da dívida estadual, apresentando tendência de declínio em relação agora ao PIB estadual. Por isso, não obstante o valor nominal do estoque da dívida registre-se elevação em decorrência do emprego de maiores indexadores existentes no mercado atualmente. Responsável pela correção de mais de 90% da dívida estadual, o serviço da dívida e percentuais da receita real tem apresentado trajetória descendente. Em síntese, termino, senhor presidente, a situação fiscal do Rio Grande do Sul ainda é preocupante, o que preocupa a todos nós, claro, porque inviabiliza investimentos mais ousados, principalmente no social. O governo federal, em demonstração à sensibilidade, com os dramas vividos com os governos estaduais, decidiu flexibilizar o programa de ajuste fiscal PAF, autorizando o aumento da dívida de 17 estados. Como assinalou o economista Delfim Neto, em recente artigo da revista Carta Capital, esta são adequadas para acelerar suas próprias obras. Termino, senhor presidente, espero que considere na íntegra, eu sei que já passei 4 minutos do tempo, que é preciso que estejamos engajados na proposta de um novo pacto federativo, que possa verdadeiramente fazer justiça com o olhar para os estados e municípios como integrantes de uma verdadeira federação. As dívidas estaduais não são problemas isolados, estão vinculados a outras questões também relevantes, como a guerra fiscal, o desenvolvimento regional e a distribuição de receitas. Muito obrigado, senador Suplicy, agradeço muito a Vossa Excelência e considere na íntegra o meu teles pronunciamento. Esse que falei muito dos aposentados e pensionistas das Forças Armadas, a dívida do Rio Grande do Sul e meus cumprimentos a todas as comissões da Casa pelo brilhante trabalho que fizeram na aprovação de milhares de propostas e centenas de audiências públicas, sempre com o objetivo de ouvir o povo brasileiro. Era isso, obrigado.